Prezados irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, estamos iniciando mais um estudo do livro Pensamento de Emmanuel e vamos então fazer a leitura de dois trechos da obra, do capítulo. O capítulo de hoje é o capítulo 21, Atividade Espiritual. Então nós vamos fazer a leitura de dois trechos do capítulo para em seguida realizarmos os nossos comentários. Então a pergunta 401 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: durante o sono, a alma repousa como corpo? E a resposta dos espíritos: não, o espírito jamais está inativo. E vem a colocação de Emmanuel: nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus e a ela se rende por livre vontade. Então, feita a leitura desses dois itens, vamos comentar em relação a essa situação da atividade incessante do Espírito Eterno. Bem, nós sabemos que o nosso corpo físico ele necessita de repouso, devido às suas fragilidades, devido ao desgaste orgânico. Então nós temos necessidade de ter aquele período de repouso para refazimento das nossas energias. E o perispírito, que é uma substância quintessenciada, é o nosso corpo fluídico, ele não requer, ele não se desgasta, ele não tem a mesma contextualização do corpo físico. Mas nós temos que levar em conta, logicamente, a questão evolutiva de cada espírito. Porque o que ocorre? No caso das almas evoluídas, né, as almas já esclarecidas, o perispírito ele é o reflexo desse processo evolutivo. Mas como nós vivemos num mundo de provas e expiações e a maioria de nós somos imperfeitos, então o nosso perispírito, ele em algumas ocasiões é condicionado pelas impressões da natureza fisiológica. Então, devido às nossas preocupações, devido às nossas ansiedades, às nossas angústias, esse perispírito, ele ressente essas nossas emoções, ele se ressente dessas nossas fundamentações fisiológicas e ele precisa, e ele em algum momento ele vai denotar cansaço, aflição, dor e sofrimento. Apesar de ser um corpo fluídico, ele absorve as energias deletérias que nós emitimos através do nosso pensamento, através da nossa irritabilidade, através da nossa condição espiritual. Então, no caso de um espírito imperfeito, o descanso perispiritual ele se faz necessário. Então, às vezes, o corpo físico repousa e o perispírito ele também fica em repouso, porque ele está refletindo essa necessidade do espírito que ainda está em processo de evolução. E aí, no caso, ele, de acordo com o que está no Martins Peralva, tem alguns momentos em que ele vai refletir na sua densidade e coloração esse estado evolutivo do espírito que está ali naquele seu condicionamento material. Mas nós sabemos que, no caso das almas em processo evolutivo, as almas mais esclarecidas, o descanso não ocorre. Por quê? Porque para o espírito que já tem um certo esclarecimento, o trabalho espiritual é uma necessidade evolutiva direcionada a um processo de aprendizagem contínua, que vai permitir que essa evolução ela continue se dimensionando tanto no mundo material como no mundo espiritual. Então, no caso de uma alma mais esclarecida, durante o sono físico, essa alma
esse espírito encarnado, mas que já tem uma proposta de evolução, ele se desdobra animicamente e ele, durante o sono, realiza tarefas relacionadas às suas condições de evolução. Nós que somos espíritos imperfeitos, mas já estamos inseridos no trabalho na casa espírita, já temos o conhecimento da doutrina espírita, nós podemos, em algumas ocasiões, também realizar essas atividades. Logicamente que serão atividades relacionadas às nossas condições. Mas, por exemplo, após uma reunião mediúnica, do qual alguns de nós que estamos aqui já participamos, nós sabemos que em desdobramento anímico, os médios, os trabalhadores da reunião voltam à casa espírita e continuam as suas tarefas assessoradas pelos mentores espirituais. Então, nesse caso, nós podemos dizer que o corpo físico está repousando, mas o desdobramento anímico, ou seja, a alma do trabalhador do bem, ela se desdobra do corpo físico e ele é levado a locais em que ele vai continuar atuando e vai continuar realizando tarefas que são a continuidade do trabalho que ele já está fazendo já no mundo terreno. Então, diante disso, nós podemos dizer, durante o sono, nós somos levados, quando temos condições para tal, quando temos essas afinidades espirituais com os nossos protetores, os nossos anjos da guarda, nós iremos a locais nos quais existem afinidades espirituais que permitem o desenvolvimento de atividades peculiares a cada estado evolutivo. Então, como nós falamos, quem trabalha na mediunidade, quem trabalha na casa espírita, quem desenvolve alguma atividade no trabalho doutrinário, pode ser levado a locais nos quais ele vai estudar, ele vai ouvir palestras, ele vai participar de encontros, ele vai rever amigos, e isso amplia a sua capacidade de trabalho, de entendimento, e aí, nesse caso, nós podemos dizer que o espírito dele continua atuando mesmo durante o sono físico. Então, o corpo físico está repousando, mas a sua alma imortal, que já tem preparo para tal, é levada pelos seus mentores espirituais a locais de trabalho, de aprendizagem, para que ele continue desenvolvendo tarefas que ele faz quando já está encarnado. Quando está no mundo terreno, está em estado de vigília. Então, nesse caso, quando o espírito já tem essa percepção, quando a pessoa encarnada já tem essa percepção, já desenvolve essa possibilidade, nós podemos dizer que o espírito não está inativo. O seu corpo físico dorme, mas ele continua atuando, né? Bem, agora existe um detalhe a nós entendermos. Esses encontros noturnos, eles podem ocorrer com amigos ou desafetos. Então, lógico que o trabalho do espírito, ele não está relacionado apenas, ou essa atividade do espírito, ela não se restringe apenas àquelas pessoas que já estão em processo evolutivo positivo. Tem aquela pessoa que está num estado de estacionamento espiritual e a pessoa é levada a locais aos quais se afiniza para encontrar os espíritos que ela se afinizou durante o estado de vigília. Então, no caso da pessoa, por exemplo, que tem o vício do álcool, quando a pessoa, que tem esse hábito se desdobra animicamente, ela será levada por irmãos que estão afinizados com ele no vício que ele desenvolve para locais em que ele vai continuar trabalhando no sentido de continuar desenvolvendo as suas tendências viciosas, os seus hábitos perniciosos. Então, esse trabalho, essa atividade espiritual do ser encarnado, ela tem um aspecto positivo quando nós estamos bem sintonizados, e terá um aspecto negativo quando o espírito está não muito bem sintonizado. Então, por exemplo, nós sabemos que os pesadelos, em algumas ocasiões, eles denotam esses encontros que nós temos
com os nossos adversários, encarnados ou desencarnados, que nos atacam psiquicamente e duelam conosco verbalmente. Então, aquela pessoa, por exemplo, que está passando por um processo obsessivo, que está sendo assediada por irmãos menos esclarecidos. Quando ela dorme, o seu corpo físico repousa e o seu perispírito, o seu corpo fluídico, a sua essência espiritual é levada, é atraída por irmãos que são seus perseguidores, que vão lhe cobrar em relação a atos passados nos quais ele tem errado, e vão acusá-lo, vão ameaçá-lo, vão deixá-lo em estado de inquietude. Então, esses encontros infelizes, eles acontecem, e a pessoa tem um chamado pesadelo, e aí a pessoa, ao acordar, está naquele estado de inquietude e aflição, porque está revendo alguém que está mal intencionado em relação àquela pessoa. Logicamente, nós não estamos generalizando, dizendo que todos os casos de pesadelos são encontros espirituais com inimigos. A gente sabe que tem alguns casos que a pessoa tem algumas dificuldades, nas quais a pessoa está com algum problema fisiológico, alguma disfunção neurológica, algum problema físico, que permite que esse pesadelo aconteça, esse sonho de inquietude, de angústia, ele acontece. Às vezes você está preocupado com alguma coisa, está com algum problema para ser resolvido, está com alguma dificuldade, então aquela sua preocupação te envolve e você sonha com aquela situação que você está vivenciando de forma difícil, com as suas dificuldades e seu sofrimento. Mas existem casos em que realmente ocorrem os encontros com os nossos perseguidores espirituais, que vão nos levar a essa situação de medo, angústia, de estarem relembrando coisas que já fizemos em vidas anteriores, que foram negativas, estarão nos acusando, estarão duelando conosco verbalmente. Então nós temos que ter esse entendimento de que temos que nos preparar para o sono, ou seja, ao nos deitarmos para dormir, que nós façamos as nossas orações pedindo a assistência dos amigos espirituais para que neutralizem essas situações desagradáveis. E aí, no caso, quando nós estamos bem sintonizados, quando nós estamos assim no estágio de processo evolutivo, durante esse desdobramento anímico, nós teremos encontros felizes, reuniões de trabalho produtivas, aulas edificantes e encontros fraternais com pessoas desta e de outras vidas que nós conhecemos, que nos amam e que vêm nos visitar. E aí, quando nós acordamos, nós temos aquelas boas recordações no nosso campo mental, nós levantamos com aquele ânimo renovado, fortalecidos e tendo a plena certeza da presença desses companheiros no nosso contexto evolutivo. E aí o que acontece? Nesse caso em que temos esses encontros felizes, em que estamos tendo essa atividade espiritual positiva, nós teremos o auxílio dos amigos espirituais, dos nossos protetores, que vão conversar conosco a respeito de problemas aparentemente insolúveis que nós temos na vida terrena, em que eles vão equacionar conosco esses problemas e vão permitir que nós encontremos soluções. Logicamente que não serão soluções mágicas, não serão milagres, mas serão caminhos que nós podemos percorrer para atenuar ou para mostrar para nós uma situação mais propositiva para aquela dificuldade. Então isso ocorre quando nós estamos
assessorados, estamos na sintonia de almas amigas e generosas que nos acompanham e vão nos dar essa assessoria. Então, às vezes a gente tem assim aquelas preocupações, a gente está assim com alguma dúvida, não sabemos como vamos resolver alguma coisa, e aí a gente dorme, logicamente fazemos as nossas orações, dormimos e no dia seguinte a gente já encontra uma solução, que geralmente são orientações espirituais que acontecem nesse momento em que estamos em atividade espiritual. Então, nesse posicionamento da atividade espiritual positiva, nós teremos o cumprimento das nossas missões, nós teremos a possibilidade de vivenciarmos de forma tranquila as nossas provas ou o resgate de enganos que vivenciamos em vidas anteriores, e o espírito então estará constantemente se movimentando, trabalhando, atuando e agindo no mundo espiritual. Ou seja, nós estaremos vivenciando uma atividade espiritual positiva, uma atividade espiritual que vai nos fortalecer emocionalmente para que nós continuemos a nossa trajetória. Bem, então a gente está vendo que o sono, ele libera as nossas forças mentais. Quando a alma ela se desloca, o espírito, né? A alma desdobrada, acompanhada do seu perispírito, ela se desdobra do corpo físico, as nossas percepções elas se ampliam. E aí, realmente, nós temos a liberação de áreas do nosso cérebro que no estado de vigília não acontece. E não temos acesso. Então, aqui nesse capítulo, o nosso irmão Martins Peralva nos fala que o nosso campo mental ele é separado do ponto de vista didático, né? Ele tem regiões que podemos classificar como superconsciente, consciente e subconsciente. No superconsciente, nós teremos as noções superiores da alma. Será aquela região do nosso cérebro que nós não acessamos ainda plenamente, mas que estão guardadas as noções superiores da vida que nós temos e queremos desenvolver em futuras reencarnações. O consciente são as nossas conquistas presentes, aquilo que somos atualmente, aquilo que sabemos hoje, as ideias inatas que temos nessa existência, elas estão armazenadas no nosso consciente. E no subconsciente, nós teremos os impulsos automáticos, as recordações de vidas anteriores que se reportam a essas vivências de reencarnações passadas. Então, temos esse grande mecanismo psíquico que, quando estamos desdobrados, ele se torna mais acessível para nós. Também temos aí a presença dos amigos espirituais que nos auxiliam no acesso a essas situações para que nós possamos trabalhar de forma mais pertinente. Bem, então, nós podemos dizer o seguinte, que o superconsciente representa o idealismo superior que alcançaremos no futuro. Então nós sabemos que todos nós estamos fadados a nos tornarmos espíritos puros. Logicamente que não vai ser agora que conseguiremos isso. Teremos que percorrer muitas reencarnações até desenvolvermos esse idealismo superior que fará com que nós nos tornemos espíritos mais avançados na escala evolutiva. Então, o nosso futuro espiritual, ele está contido no superconsciente. Ali estão as sementes de tudo aquilo que nós podemos desenvolver em experiências que iremos vivenciar daqui para frente. No nosso consciente, nós temos as conquistas atuais e estão armazenadas as nossas possibilidades do presente. Aquilo que somos hoje, aquilo que já temos no nosso contexto psíquico,
aquilo que nós já conseguimos caminhar de forma positiva está ali no nosso consciente. E temos o subconsciente, é o local, é o campo mental, é a área do nosso campo mental em que temos os serviços já realizados, em que o passado reencarnatório está contido e lá nós acessamos as informações necessárias para o nosso desenvolvimento. Então, enquanto dormimos, esse complexo psíquico ele fica mais atuante, nós temos uma lucidez espiritual mais apropriada, logicamente relembrando que essa possibilidade se dá quando nós estamos fazendo um esforço evolutivo, quando nós estamos estudando, né, a doutrina espírita, estamos estudando o evangelho, estamos nos permitindo nos tornar elementos úteis na seara do Cristo. Caso contrário, isso não ocorre. Então, como nós já falamos, tem pessoas que estão naquele estágio de estacionamento espiritual que não têm preocupações em desenvolver as suas potencialidades psíquicas e fica ali, né? Leva aquela música, né? Deixa a vida me levar. Então a pessoa não tem assim grandes projetos, né, espirituais de ajudar o próximo, de procurar trabalhar no bem. Então a pessoa fica ali naquele estado de estacionamento, num processo de cristão morno, né? Aquela pessoa que nem é boa nem é má e não faz o bem, mas também não faz o mal, mas também não faz o bem. Então esse indivíduo que age dessa forma, ele realmente não tem essa atividade espiritual mais assertiva. É uma pessoa que fica ali muito no contexto material e às vezes tem encontros desagradáveis porque ele está muito preso à vida material, à vida terrena. Então, enquanto dormimos e se nós temos esse esforço de evoluir, de procurar, através do autoconhecimento, nós nos conhecermos melhor, nós dominarmos os nossos impulsos, nós dominarmos as nossas más inclinações, quando nós nos desdobramos, o nosso perispírito, né? Ele é levado a locais, ele é conduzido, ele entra em sintonia, entra em ligação com espíritos que vão nos permitir essa lucidez espiritual mais profunda e nós vamos atuar no mundo espiritual desenvolvendo atividades que vão permitir o nosso engrandecimento. Então, como tem um ditado popular que fala: a noite é boa conselheira. Por quê? Porque, como eu já falei com vocês, além das tarefas que nós podemos desenvolver, aqueles problemas que nós temos, aquelas dificuldades, serão atenuadas através dos encontros espirituais positivos com o nosso anjo da guarda, com os nossos protetores espirituais, com os espíritos simpáticos e com os nossos entes queridos que já têm condições de nos ajudar na nossa escalada evolutiva. Então aí, como a gente está ressaltando, temos o trabalho espiritual em que vamos desenvolver tarefas, mas quando estamos também necessitados de um conselho, de ajuda, de um fortalecimento, isso ocorre também durante o sono, né? Através desse desdobramento anímico em que nós reencontramos aqueles espíritos que querem nos ajudar, querem o nosso bem e que vão nos dar indicações de caminhos que podemos percorrer com mais segurança. Então, a nossa sintonia, ela vai depender do nosso livre-arbítrio. Então, somos o que pensamos. Então, quando nós temos o livre-arbítrio direcionado para o bem, direcionado para o entendimento mais amplo da vida, então nós conseguimos ter essa lucidez psíquica que nos permitirá uma atividade espiritual, uma atividade anímica mais ampla que vai engrandecer, que vai fortalecer as nossas disposições terrenas. E com isso, quando nós agimos dessa forma, quando nós temos essa busca, nós vamos direcionar a nossa vida terrena, a nossa vida material para o amor e para as convicções nobres, que podemos dizer que é a indulgência, a desambição e a solidariedade.
né? Então a desambição é o quê? É aquele equilíbrio que nós temos que estabelecer de entender que a vida espiritual é extremamente necessária para o nosso processo evolutivo. Desambição não significa nós negligenciarmos a vida terrena, não significa a gente não querer progredir financeiramente, não querer ter conforto, não é isso. Porque a gente às vezes pega a coisa pedaleira e fala, então quer dizer que eu sou espírita, eu não posso querer almejar ter uma casa própria confortável, ter um carro de luxo, não é nada disso. Isso tudo faz parte porque estamos no mundo terreno. Agora, não devemos direcionar a nossa vida terrena única e exclusivamente para a satisfação dessas ambições, desses contextos de conquistas materiais. Nós precisamos conciliar as conquistas materiais com as conquistas espirituais e muitas vezes nos contentarmos com o suficiente, porque às vezes a gente já tem o suficiente, mas nós queremos mais e mais, e estamos sempre naquele anseio de querer conquistar mais coisas terrenas e acabamos, negligenciando das conquistas do espírito, e aí quando vem o sofrimento nós não temos nas nossas emoções a firmeza para passar pelo problema de forma tranquila. A solidariedade também é um outro mecanismo importante, né? De nós procurarmos colocar nas nossas vidas o fora da caridade não há salvação. O que é a salvação para nós? É servir ao próximo. Então a salvação não é nós colocarmos um rótulo de espíritas e acharmos que pelo simples fato de frequentarmos a casa espírita, fazermos uma tarefa, executarmos uma tarefa na nossa casa, que já estamos muito bem espiritualmente. Nós temos que conciliar essas atividades doutrinárias, essa busca pelo conhecimento doutrinário, pelo trabalho no bem, com a solidariedade ao nosso próximo, em olharmos para o outro, buscando o amor, buscando nos colocarmos à disposição para ajudar, para consolar, para buscarmos caminhos para ajudar aqueles que necessitam. E a indulgência, que é a compreensão com as dificuldades do outro, é desenvolvermos a tolerância em relação ao nosso semelhante. Então, quando nós direcionamos a nossa vida para esses caminhos, nós, ao dormirmos, teremos uma atividade espiritual produtiva, porque estaremos convivendo com irmãos desencarnados que vão fortalecer essa nossa caminhada, e ao despertarmos teremos um suave despertar, tendo a consciência do dever cumprido, ou seja, nós estaremos nos colocando como trabalhadores do bem em constante processo de caminhada evolutiva. Então, concluindo, nós vemos o seguinte, que o Espiritismo, ele com essas informações, ele redireciona as nossas vidas, porque permite que nós tenhamos um idealismo elevado e temos metas superiores a serem alcançadas, que estão direcionadas ao entendimento da ética do Cristo, a colocação da ética do Cristo nas nossas vidas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, por hoje é só. No próximo capítulo, nós estudaremos o capítulo 22, que vai continuar falando sobre sono e sonhos. É o capítulo 22, e com certeza o nosso irmão ele fez aqui um apanhado e ele vai voltar ao assunto, e daqui a 15 dias nós estaremos colocando esse outro capítulo na nossa atividade, nas nossas gravações. Não deixem de assistir as videoconferências no sábado, que estão acontecendo todo sábado às 17 horas, no qual nós estamos estudando o livro Nos Domínios da Mediunidade, e assistam também aos vídeos que estamos gravando para que nós consigamos nos manter sintonizados com Jesus. Nós estamos no momento da pandemia, mas é importante nós termos essa ligação com os nossos amigos espirituais e estudar a doutrina, continuarmos buscando os conhecimentos da doutrina é fundamental para a nossa constituição, para a nossa capacitação de trabalhadores no bem.
Até a próxima, que Jesus nos abençoe.